Bom dia, bom dia, bom dia. Estamos aqui para mais um dia de leitura. Bora lá, hoje é um subtítulo, Recomece. Recomeço é uma oportunidade. Quando estamos dirigindo, guiados por um GPS, e entramos em uma rua errada, automaticamente o GPS fala, recalculando a rota. Que alívio imenso é saber que você teve a chance de voltar para o caminho certo. Uma das vantagens do recomeço, ou seja, uma maneira de olhar com luz para a nova situação que temos diante de nós, é não precisar cometer os mesmos erros do passado. É tão bom quando a pessoa aprende com os erros e procura inovar, fazer diferente, contornar um caso negativo, mas antes disso é preciso aprender com o que se passou. Qual é a oportunidade que há quando o caos se instala, quando há uma quebra ou uma grande perda? Deus ama tanto o recomeço e tem tanta luz que vislumbrou a oportunidade de salvar a humanidade que viesse a crer quando a situação no judaísmo antigo ficou insustentável. As cerimônias, rituais e liturgias do judaísmo antigo não podiam levar sequer os próprios judeus ao arrependimento e a uma mudança de vida que dirá a outros povos. Mas era preciso fazer algo no campo espiritual e simbólico que transformasse a situação falida na qual os sistemas religiosos e filosóficos se encontravam. Então Deus decidiu enviar uma parte de si mesmo em formato humano, Jesus, para que assim o tempo de lei e regras terminasse e fosse inaugurado o tempo da graça. Isso, leva lá para o maninho, leva lá para ele, leva. O tempo em que temos acesso direto a Deus. Ele mudou os meios, aproveitando a situação negativa e criou a igreja a partir do recomeço, a partir do evento Cristo. Deus adora recomeçar e sempre faz melhor que antes. Aprendamos com Ele. É interessante uma fala de Jesus que leremos a seguir. Ela nos retira desse caos espiritual e social das religiões, das culturas e costumes e oferece a oportunidade de sintetizar um recomeço. Sabemos que a pedra de toque das religiões e filosofias orientais é o caminho ideal para o equilíbrio. Esse pensamento é recorrente nos textos e na prática cotidiana em povos da Índia, da China e do Oriente em geral. Eles procuram o caminho ideal. Gente, hoje está de chuva, está uma belezura de chuva. Vocês vão escutar o barulho da chuva aí, tranquilo, tá bom? Já as religiões de matriz mesopotâmia e cananita eram marcadamente ritualísticas. Em geral, seus ritos envolviam sacrifícios com sangue, porque para eles, pelo sangue, se obtinha o resgate de uma vida perdida. Só um instantinho e já volto. Estamos de volta. Mas era preciso fazer algo no campo espiritual. Qual é a verdade? O que é a verdade? Já as religiões de matriz mesopotâmica e cananita eram marcadamente ritualísticas. Em geral, seus ritos envolviam sacrifícios com sangue, porque para eles, pelo sangue, se obtinha o resgate de uma vida perdida. Acontece que esses sistemas que iam do Oriente ao Ocidente não estavam mais funcionando. Já não promoviam a mudança na disposição mental das pessoas, porque eles caíram no tradicionalismo, na mesmice. A vida não tinha resultados e os avanços esperados. É tão ruim quando nos acostumamos com uma situação, pois o costume leva a fazer sempre as mesmas coisas do mesmo modo. Fica excluída a necessidade de inovação, de reformulação. Nesses casos, é bom que haja um trauma, uma quebra, pois daí surge a oportunidade
de mudança. Mas voltemos aos casos dos três grandes sistemas filosófico-religiosos antigos. Quando Jesus alcançou determinado ponto de seu trabalho, quando ele chegou a um estado-chave dos discursos e manifestações de curas e milagres, foi feita uma declaração que poucos compreenderam. Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. João 14:6. Vou fechar essa janela aqui. Jesus estava propondo um recomeço para todas as religiões e a todos os sistemas filosóficos do planeta a partir da pessoa dele. Um recomeço unificado, centralizado nele, para que não houvesse mais atritos, nem guerras, nem perdas, nem condenações. Todas as vezes em que nos dividimos, sofremos com isso, mas todas as vezes em que nos unimos a Deus no seu plano sobrenatural, é certo que encontraremos nosso destino. Jesus foi o único a pregar o amor incondicional, amar os inimigos, a orar pelos que nos perseguem. Se o mundo tivesse seguido seus conselhos, não teríamos tantas perdas em guerras, corrupção e destruição social como vemos hoje. Se você quer aprender a ser alguém relevante nessa terra, estude a vida de Jesus. O que temos feito com as oportunidades que nos têm sido dadas? Sabemos que no plano transcendente, que nos levará ao futuro de paz e prosperidade, a cada manhã são disponibilizados para cada um de nós novos recursos para enfrentarmos as questões diárias. Posso recomeçar a dieta que dará um destino saudável ao meu corpo? Posso recomeçar o propósito de tratar as pessoas que amo com mais carinho e respeito? Posso começar tanta coisa, cada manhã que nasce é uma chance. Se esses recursos são renovados diariamente, resta responder uma pergunta: o que temos feito com eles? A abundância da misericórdia divina que temos recebido por poder viver e empreender no país livre devem ser percebidas por nós nesse fato patente de que elas são renovadas a cada manhã. Penso que será impossível a qualquer um de nós esgotar o suprimento diário desses recursos, e mesmo assim o plano sobrenatural não precisa de que acumulemos para o dia seguinte o que recebemos hoje, porque no dia seguinte haverá novos recursos, novas ideias, nova força interior. Deus aparecerá com um novo suprimento de oportunidades e novas portas serão abertas, novos contatos vão aparecer diante de nós, novas perspectivas surgirão ao olharmos os problemas com a maturidade do dia de amanhã. Isso acontecerá porque Ele tem para cada um de nós um propósito maravilhoso e abençoador a cada manhã. É curioso que a Escritura diga que as misericórdias em nossa direção são novas a cada manhã e que há a fidelidade das forças sinérgicas em nosso favor. Essas forças são todas aquelas que nos favorecem a fim de nos levar do ponto A ao ponto B. Elas podem ser circunstâncias, acidentes dos quais tiramos bom proveito, aquela feliz coincidência de conhecer uma pessoa-chave numa festa ou no elevador. Há várias coisas que poderiam ser apontadas aqui. Ainda que sejamos infiéis, displicentes com o nosso futuro, a condução dessas forças movidas pelo plano sobrenatural e aquele que rege esse plano permanecem fiéis. Ele não muda com as circunstâncias, nem varia de acordo com o nosso humor. Que bom que é assim! É muito comum ver pessoas que procuram se cercar de crendices, de superstições e rituais cotidianos, pensando que deste modo podem se proteger de mal olhado, olho grande ou gordo. Mas o que de fato irá nos proteger das forças más, do mundo espiritual e também das forças do mercado e da economia? O que irá nos levar ao destino previsto e tão desejável? Retém aquilo que está ligado à maturidade e à sabedoria para o seu recomeço. E não tente segurar com você aquilo que é preciso que saia da sua vida. Isso valerá também para as pessoas que estão à sua volta. Celebre quem entra na sua vida, mas não reclame de quem saiu. Veja a história de grandes CEOs, profissionais inovadores, criativos e de altíssimo rendimento. No início de suas carreiras, eles estavam imersos em um contexto A, de onde o start é dado para o projeto que faria deles referência dentro de uma determinada área ou campo de conhecimento da tecnologia ou qualquer outra área de empreendedorismo, como no caso do lendário Steve Jobs, cofundador da Apple.
Nesse momento A, aconteceram fatos necessários naquela etapa da jornada, pessoas que fizeram parte do networking em uma situação específica, recursos que estavam à mão. Acontece que homens como Esteve não nasceram grandes e o recomeço, é claro, não foi o auge de sua história, muito menos o momento mais delirante do filme de sua vida. Porém, foi o início de um grande finale do espetáculo. Quando Jobs foi expulso da sua própria empresa pelo conselho da Apple, o recomeço foi sua única opção. Empresas como a NET e a Pixar, fundadas por aquele que se tornaria o inventor do iPhone, são frutos disso. No momento B, essa pessoa destinada por algo maior, para uma grande inovação ou uma revolução no paradigma, teve outras prioridades, outras necessidades que não foram as mesmas do primeiro momento. Sendo assim, há recursos e capital humano que a nova situação por si mesma requereu. Por isso, é preciso estar atento para perceber essa transição sutil e preparado a fim de se desprender daquilo que é próprio, apenas no momento que já passou. O andaime é importante, mas apenas para uma das etapas da obra. Em certos níveis de construção, ele já não serve mais. Se não soubermos deixar para trás aquilo que é temporariamente útil, um homem já adulto, por exemplo, não sairá da casa de seus pais, nem mesmo aos 40 anos de idade. Ele provavelmente não se casará, não assumirá a responsabilidade de ter filhos e não alçará voos profissionais ou financeiros, pois não consegue se desprender do que antes era fundamental, mas que em outra fase da vida se torna apenas secundário. Se nós temos o hábito de ficar presos a coisas e a pessoas, Deus não tem esse hábito. A cada manhã, Ele deleta as coisas negativas do dia anterior e abre um arquivo novo. Novos começos, novas companhias. Novos começos, novas companhias. Para finalizar, nós precisamos tomar ciência de que esses recomeços são condicionais. Veja um exemplo bastante conhecido na oração do Pai Nosso, quando diz: perdoa-nos assim como temos perdoado. Essa expressão, assim como, é uma analogia proposta por Jesus. Ele quer que tomemos ações pensando no coletivo, no network. Faça aos outros o que espera que seja feito a você. Essa é a chave. Deus está conspirando a seu favor nesse exato momento. Ele está preparando algo para que o próximo tempo seja de boas notícias no teu caminho. Você irá experimentar a conspiração sobrenatural na sua vida quando estiver disposto a recomeçar. E para isso acontecer, será necessário usar ferramentas virtuosas que têm sido dadas a você por meio das dificuldades diárias, como a maturidade e a sabedoria. Viu? Tudo tem um propósito debaixo do céu. Eclesiastes 3:1. Você precisa de discernimento para saber por quais portas não poderá passar, quais caminhos não poderá trilhar, quais são as pessoas que você deve se afastar e quais são as que tem que estar perto. No recomeço, rumo à próxima fase, o que irá ficar para trás e o que lhe acompanhará. Na vida de Abraão, houve familiares e amigos dele que não saíram da terra quando Deus o chamou para a fase B. No entanto, havia a fase C. E para essa fase, Ló, seu sobrinho, precisou ficar para trás. Somente assim, Abraão pôde avançar. No seu recomeço, nem todos que fizeram parte do seu passado estarão com você no futuro. Acostume-se a isso. Deus está no controle de tudo. E a gente encerra por aqui hoje. Tchau, tchau para vocês.